E se seu examinador perguntasse na sua prova, disserte sobre o fenômeno do gaslighting e o impacto dentro da violência doméstica e familiar contra a mulher, ou mesmo o que tem a ver o gaslighting e o crime de violência psicológica recém-inserido no ordenamento jurídico pátrio, você choraria de desespero, gritaria, mas se isso é a sua reação natural, fique tranquilo, porque no vídeo de hoje aqui no meu canal a gente vai trazer alguns aspectos interessantes do ponto de vista de conhecimentos gerais para você impressionar na balada, na roda de amigos ou para convencer aquela boizinha ou aquele boizinho que você é uma pessoa diferenciada, mas mais do que isso a gente vai te trazer informações importantíssimas para gabaritar a sua prova discursiva, dissertativa, prova oral ou mesmo, por que não, a prova objetiva. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho e através desse instrumento eu tento trazer novidades importantes para fins de preparação para concurso, além da mais absoluta atualização jurisprudencial e de temas relevantes na atuação criminal, destacadamente na área criminal. Maravilha? Direito penal, processo penal, leis penais especiais, criminologia, enfim, a gente tem de tudo um pouco aqui, beleza? Pessoal, presta atenção que parece desesperador, mas gostando ou não, tem um brocardo ou uma máxima que eu vivo trazendo, mesmo que a gente não goste, nomenclatura em prova de concurso público é questão de sobrevivência. Às vezes, por outra, a gente se depara com uma expressão inusitada, pouco usual, e o examinador exige do nosso conhecimento. Então, não há muito o que fazer, a gente precisa tentar antecipar e contextualizar com o direito penal, com o direito criminal. E um desses temas que, vez por outra, aparece, nunca vi em prova, mas tenho lido alguns artigos muito interessantes, é o gaslighting. O que é esse gaslighting? Provavelmente você, ou possivelmente você, ou nunca ouviu falar, ou ouviu alguma coisa, mas não fez associação, e presta atenção, porque quando eu falo em gaslighting, apesar de ser absolutamente importante e vinculado à questão relativa à violência contra a mulher, ele vai repousar parâmetros no início do século passado. Ele vai repousar a sua origem justamente numa peça de natureza inglesa, uma peça na Inglaterra, uma peça de suspense que é ambientada na chamada Londres vitoriana. Apesar de ser de 1938, essa peça retrata uma situação, um casal específico que era tipicamente residente da Londres ali por volta de 1880. E a peça tem o nome justamente Gaslight. É uma peça do conhecido teatrólogo, do conhecido dramaturgo inglês Patrick Hamilton. E por que isso é importante, você vai entender. Nessa peça, que é um caráter mais sombrio, mais suspenso, ela é basicamente, ela repassa ou ela perpassa numa relação de um casal que é uma relação muito estranha, mas permeada notadamente de muito engano, trapaça, destacadamente num papel mais abjeto tocado pelo marido, que tem como intento fundamental, e isso vai ficando claro, de forma silenciosa e escondida, às escuras, obscuramente, fazer com que a esposa se entenda como louca, como maluca, justamente para deixá-la mais vulnerável e mantê-la aí a seu bel prazer com outros interesses, inclusive econômicos, pecuniários, que eu não vou falar, vai que vocês queiram eventualmente ler ou se aprofundar nessa peça. Mas o fato é que aqui, pessoal, o comportamento que nos interessa é desse marido de caráter abjeto, porém muito comum, não apenas na década ou no século passado ou na Londres de 1880, como infelizmente até os dias de hoje, que tenta de forma ardilosa, silenciosa e manipuladora convencer a mulher que ela está frágil mentalmente, que ela não tem rigidez mental,
mental, que ela é louca, e dessa maneira ele vai manipulando pequenos elementos do seu ambiente de convívio, insistindo que ela tá errada. É aquele negócio, não lembra disso, você tá ficando louca. Como é que ele faz? Só para você ter uma ideia. A gente sabe, se não sabe eu vou dizer, que naquele período lá no final do século XIX na Inglaterra, as luzes das residências e das ruas, elas funcionavam à base de quê? Não era a base de vela, mas era a base de gás. E o que é que ele fazia? Uma das suas estratégias mais destacadas, por isso até o nome da peça, Gaslight, que seria numa livre tradução luz ou energia via gás, ele vai alterando o fluxo de gás, de forma que as luzes da casa vão ficando mais fracas, aquele ambiente vai ficando mais escuro ou então piscando, falhando, e a mulher vai percebendo, marido, a casa está mais escura, você está maluca, tá não. A luz está piscando. Que luz está piscando? Está muito claro, eu estou lendo aqui. Então, com esses pequenos pontos, ele vai fazendo com que você está maluca, você está vendo coisa. Ele vai hipervulnerabilizando a mulher, afirmando que ela está louca, que ela não está na sua plena faculdade mental. Ocorre, doutores e doutoras, que parece ou pode parecer besteira, mas não é. Esse exemplo, ele é característico e ele é tipicamente uma forma de violência psicológica, porque a mulher inserida dentro desse contexto, já estou falando de mulher, mas qualquer pessoa submetida a isso, com pessoas em tese de sua máxima confiança, questionando a sua rigidez mental, você começa a ficar mais vulnerável, você vai ficando mais frágil, você vai ficar se questionando e você vai comprando a ideia e se convencendo de que você é defeituoso, de que você tem problemas, que ninguém vai te querer, que você é inferior, você vai se inferiorizando. Isso não é um fenômeno raro, porque vez por outra pega um troglodita ou uma troglodita que diz isso é besteira, besteira um chico. Isso é um fato, e é um fato tão importante que não acontece nos dias de hoje para aquela parcela da população topeira que fica dizendo isso é mimimi moderno. Não é um mimimi moderno. O Gaslight, essa peça, é justamente um exemplo concreto e inafastável disso. Inarredavelmente é uma realidade vivenciada na Londres de 1880 e que é refletida já na primeira metade do século passado, ainda muito atual. E aí surge justamente esse termo, gaslighting, que vai se popularizar para descrever, doutores e doutoras, a manipulação do sentido de realidade de alguém, que pode ocorrer dentro, destacadamente, de relações afetivas entre homem e mulher, entre duas mulheres, entre homens, pouco importa, mas que alguém que assume uma postura de pretensa superioridade quer inferiorizar o seu parceiro ou sua parceira. E aí ele vai praticando de maneira muito sutil, de maneira muito silenciosa, de maneira muito ardilosa, o que? Ataques e abusos psicológicos com o fito de fazer com que a sua parceira, já que eu estou falando aqui de violência psicológica contra a mulher, questionar e se convencer da sua fragilidade e ausência de rigidez da percepção e sanidade mental. Aí são expressões, você tá louca, você tá ficando maluca, meu Deus, isso é coisa tudo da sua cabeça, algo ou expressões muito comuns dentro desse contexto. E aí, pessoal, a gente vai para essa ideia de violência psicológica. Violência psicológica, ela ganha relevo primariamente lá no âmbito da Lei Maria da Penha, a Lei 11.346, a Lei 11.340 de 2006. Por quê? Porque há uma definição e há uma preocupação muito ampla com a questão relativa à violência doméstica contra a mulher, não se limitando e exclusivamente voltando-se para a violência física, mas ampliando o espectro para violência sexual, violência patrimonial e violência psicológica. Aliás, o inciso 2º do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela vem a definir
definir no estatuto jurídico e normativo o que é essa violência psicológica. Ela vai estabelecer que violência psicológica seria qualquer conduta causadora de dano emocional e diminuição da autoestima que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento ou vise a degradar e controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, humilhação, manipulação, entre outras coisas. É exatamente essa perspectiva que faz com que essa ideia do gaslighting, ou dessa expressão, se amolde aí perfeitamente como um forte instrumento de dominação ou de prática de violência psicológica. Qual é a grande questão? Apesar da violência psicológica estar tipificada ou estar conceituada desde 2006 no âmbito da Lei Maria da Penha, ela por si só não tinha reflexos penais do ponto de vista de autonomia típica. Traduzindo em miúdos, nós não tínhamos aí crime que se caracterizasse apenas e exclusivamente pela prática dessa violência psicológica. E olha o verbo utilizado, o tempo, pretérito perfeito. Nós não tínhamos, porque em 2021 surgiu aí a Lei 14.188, que veio a tipificar e prever expressamente no artigo 147b de bola o crime de violência psicológica. Então, hoje, esse fenômeno trazido aí e essa expressão caracterizada e por mim traduzida ou conceituada do gaslighting, justamente como um mecanismo de prática de violência psicológica, é crime autônomo, beleza? Do artigo 147b de bola, com reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. Agora, presta atenção porque você vai precisar ler para os próximos concursos esse artigo 147b de bola, à luz, volto a dizer, contextualizadamente com o artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha e, por que não, dessa expressão. Vale dizer que esse crime, apesar de me parecer um avanço, ele é extremamente criticado e de fato ele é criticável, porque infelizmente o nosso legislador, ele escolheu aí, foi infeliz na escolha da redação típica, criando um crime excessivamente aberto e, na minha ótica, violando o princípio da legalidade estrita. Mas volto a dizer, dane-se a minha opinião agora, porque como ele goza de presunção de constitucionalidade, ele vai estar sendo válido para fins de prova. Maravilha? Tranquilo. E só para a gente finalizar, cuidado, porque ele é um crime comum. Toda e qualquer pessoa pode cometer o crime de violência psicológica aqui contra a mulher. Agora, ele é um crime próprio do ponto de vista do sujeito passivo, porque nessa ótica, o crime de violência psicológica é praticado em desfavor da mulher. Exige-se para o sujeito passivo e não para o sujeito ativo essa peculiaridade e essas características, beleza? Tranquilo? E aí, me diz, você já conhecia essa expressão gaslighting? Gostou dessas informações? Te ajudou essa contextualização? Espero que sim. Esse é o nosso desafio, sempre trazer conteúdo interessante, novo e importante, coisas que você não encontra facilmente em livros, em outros canais, porque a ideia é sempre trazer coisas bacanas e contextualizadas, que, claro, além de te enriquecer e conferir prazer no estudo e na preparação, te ajude na hora da prova. E gaslighting vai cair no seu concurso, não tenho a menor dúvida disso. Beleza? Deixa o seu joinha, vou deixar alguns cursos que estão abertos aqui na descrição do vídeo, mas deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Comenta aí embaixo, indica o canal para os seus amigos e amigas. Um beijo e vamos até a próxima. Tchau!